19 horas, cravado naquele relógio. E eu vou terminar às 19h30. Quer apostar? Quem? Hoje é noite de ceia, meu irmão. Eu vou terminar às 19h30. É noite de ceia. Amém? O nosso pastor, depois que eu pregar, o nosso pastor vai subir aqui e nós vamos ceiar pela primeira vez no ano. Nada melhor do que ceiar em memória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Comer o pão, o sangue que simboliza ali o sacrifício do nosso Senhor por nós. E hoje nós faremos isso unidos em família. Amém? Então a mensagem de hoje, ela tem um tema. E eu quero que você aí que gosta de anotar, que gosta de estar detalhando aí a ministração, tipo Elba, que faz umas florzinhas na Bíblia, faz uns negócios assim bonitinho, deixa a Bíblia. Você olha a Bíblia da Elba, meu irmão, parece uma obra de arte, cara. Sem sacanagem, não é zoeira não. Ela usa várias cores, vários negocinhos assim, não é não, Marcão? É inspirador, não é? Pô, você devia começar a fazer isso aí, você tem talento para fazer esses negócios aí, cara. O tema de hoje é: nós somos casa. Nós somos a habitação do Senhor. Quando nós pensamos no ano da casa cheia, nós normalmente pensamos em cada uma dessas cadeiras cheias, e é porque nós desejamos isso verdadeiramente. Eu desejo muito que cada cadeira dessa esteja com uma alma rendida ao Senhor Jesus, assim como eu e assim como vocês, ou assim como você que está chegando aí hoje. Eu espero que se você está chegando aqui hoje, não teve esse contato ainda, que até o final da noite de hoje, o Espírito Santo toque o seu coração, como tocou o coração desse personagem que nós vamos falar hoje, como tocou o meu coração, como tocou o coração do nosso pastor, como tocou o coração da maior parte das pessoas que estão aqui e transformou a vida dessas pessoas. E não simplesmente transformou o caráter dessas pessoas, do nosso caráter, mas transformou essas pessoas em sua casa. Amém? Então vamos lá. Ano da casa cheia. Nós somos a casa do Senhor. Meu irmão, pode abrir em cima aí, ó, no telão, o primeiro versículo que a gente vai trabalhar. 1 Coríntios 6:19. Não é o versículo tema, é o versículo principal. Eu vou falar já sobre isso. Vamos lá, ó. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês? Pode parar aí. Paulo falando à igreja de Coríntios, que claramente nós somos templo do Espírito Santo, nós somos santuários do Espírito Santo, nós somos casa do Espírito Santo. Amém? Ele habita em nós. Porque nós somos a igreja de Deus. E aí eu vou falar, mas ó, eu já de cara, gente, de cara eu vou falar. E dessa vez eu não escolhi o texto, foi o nosso pastor, porque eu preguei esse texto há nem 2 meses atrás aqui. Atos 9, eu vou falar sobre a conversão de Paulo. Novamente, cadê a Marília? Marília, não fui eu, foi o pastor Marília. Ela sempre me pergunta, você falou de Paulo de novo? Foi o pastor, falou, a liderança colocou essa linha de raciocínio e o Espírito Santo vem guiando a gente de cima para baixo na hierarquia. Amém? E o que nós fazemos com os nossos líderes? Nós respeitamos e executamos aquilo que provém da liderança quando é de Deus, quando é em concordância com a Bíblia. Amém? Nós honramos os nossos líderes. Mas isso não tem nada a ver para hoje. Isso aí dá uma excelente sequência aí, hein, pastor? Vamos lá. Pode abrir o texto principal, Atos 9:1. A partir de agora a gente vai começar a entrar no texto. O pessoal que está com Bíblia aí em papel, pode abrir do Atos 9. A
Rapaz, eu gostei desse palquinho aqui. Enquanto o pessoal está abrindo, estou vendo gente abrir a Bíblia ainda. Fico mais alto aqui, rapaz. Me sinto melhor, viu, Fran? Sabe? Minha mente quebra os bloqueios da minha infância, alguns bullying que eu sofri na minha infância, alguns bullying que eu sofri na igreja. Tem coisas que o meu terapeuta até hoje, cara, fala, tem coisas que bloquearam você. Um deles é alguns bullying. Vamos lá, agora acabou a brincadeira, agora papo é sério, palavra de Deus. Atos 9:1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, e esse caminho, volta de novo ali, ó. Esse caminho, do jeito que está escrito aí, estão todas as letras em maiúsculas, tá? Mas quando você usa as letras maiúsculas e minúsculas normalmente, esse caminho está escrito em C maiúsculo, ok? Esse caminho significa o Senhor Jesus. Continua. Pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, peraí, voltou? Volta por favor. Pudesse levá-los presos para Jerusalém, manda bala. 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele estava cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e aos reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho para onde você vinha, por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Só até aí. Amém? Amém. Vamos lá. Essa ministração, ela é semelhante. Quem estava no encontro aqui? Uma galera aqui que estava no encontro, né? Ela é semelhante com aquela que eu preguei no encontro. Mas, nem tudo. Na verdade, há uma boa diferença entre uma e outra, e quem estava aqui no encontro vai perceber isso ao decorrer dessa ministração, tá? Paulo. Quem era Paulo? Paulo de Tarso. Paulo
era um grande estudioso daquela época. Era uma referência no judaísmo daquela época. Eu não vou entrar a fundo como eu entrei no encontro na vida de Paulo, porque tem algo aqui que é mais importante para a gente nesse momento. Amém? Mas Paulo era um estudioso de primeira linha, de primeira classe, de primeira fileira. Ele realmente conhecia a Torá, que eram os 5 livros, os primeiros livros da Bíblia, que até hoje os judeus seguem a Torá, que é o Pentateuco. E esse camarada chamado Paulo conhecia melhor do que a grande maioria das pessoas, como poucos, a Torá. Amém? Ele conhecia muito a respeito dos profetas, muito a respeito daquilo que foi escrito por Moisés, e ele tinha embasamento de estudo para poder ser realmente uma autoridade em meio dos judeus. Ok? Vamos lá. Paulo estava eminentemente no auge de sua perseguição contra Cristo. Muitos discípulos, seguidores de Jesus, haviam fugido para a cidade de Damasco, capital da Síria. Sendo assim, Paulo, sabendo que no local possuía muitas sinagogas e certamente isso facilitaria a expansão do cristianismo através da pregação do evangelho por esses seguidores de Cristo, ele dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas locais, autorizando-o, caso encontrasse cristãos pelo caminho, que pudesse levá-los presos para Jerusalém. Amém? Esse é o resumo da base de Atos 9. Dos primeiros versículos de Atos 9. Primeiramente, por que esses cristãos fugiram para Damasco? Porque Paulo estava assolando Jerusalém. Amém? Se vocês voltam alguns capítulos no livro de Atos, vocês vão ver a morte de Estevão, um menino que fez uma única pregação incrível na vida e foi apedrejado. E foi apedrejado aos pés de Paulo. As roupas desse menino foram colocadas aos pés de Paulo. Paulo era um assíduo perseguidor da igreja. Ele era selvagem. Ele era uma fera indomável, que tinha autorização do sumo sacerdote para perseguir os cristãos em Damasco, capital da Síria, até hoje. Amém? Damasco tinha mais de 40 sinagogas, e isso certamente facilitaria a expansão do evangelho através da pregação daqueles homens que fugiram para Damasco. Porque eles não precisariam pregar em um local, eles pregariam em vários locais e certamente o evangelho iria expandir. E não era isso que Paulo desejava. Paulo estava lutando para que isso não acontecesse. Amém? Paulo estava lutando para que o evangelho acabasse, morresse, aqueles discípulos fossem contidos e aquela, entre aspas, naquele momento era uma mentira para Paulo, Cristo era uma mentira para Paulo, e ele queria acabar com essa suposta mentira. Ok? Então, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando nós temos a nossa vida, nós temos a nossa história, cada um de nós aqui, cada um que está em sua casa hoje, você da sua casa, você tem a sua história. Você tem aquilo que você vivenciou. Eu tenho aquilo que eu vivenciei, o pastor tem aquilo que ele vivenciou. Paulo teve aquilo que ele vivenciou. Paulo tem uma história a ser observada. Paulo tem uma história muito obscura do que aquela imagem que nós conhecemos do apóstolo Paulo, do São Paulo, que nós temos hoje. Ele tem uma história de morte, uma história de assassinatos nas suas costas. Paulo era verdadeiramente um homicida. Só que ele não era um qualquer homicida. Hoje, Paulo estaria além disso. Paulo estaria além de um homicídio.
Paulo estaria sendo qualificado hoje. Paulo seria um assassino hediondo hoje. Paulo seria uma pessoa que sairia nos jornais sendo um perverso, que mata por religião. Essa é a vida de Paulo, até aquele momento. Esse era Paulo, até aquele momento. Mas, meu irmão, eu e você também temos uma história. Pode até não ser de um nível tão profundo quanto a de Paulo, tão assustador quanto a de Paulo. Você e eu podemos estar aqui e podemos não ter matado ninguém, mas certamente eu e vocês temos uma história obscura, assim como Paulo também teve. Eu tenho a minha. Tenho uma história que cometi muitos erros. Já falei isso aqui há um tempo atrás, eu não vou ficar batendo nessa tecla. Já fiz muita besteira nessa vida aqui. Amém? Mas essa casa aqui, como aquela casa de Paulo, teve algo que transformou, algo de mudança verdadeira. Verdadeiramente houve uma transformação na vida de Paulo e na vida de muitas pessoas que estão sentadas aqui hoje, inclusive na minha. Nós, sendo casa do Espírito Santo, que nem eu falei lá no começo, nós passamos a ser casa do Espírito Santo quando ele passa a habitar em nós, amém? Nós somos casa do que antes do Espírito Santo? Já parou para se perguntar? Pô, peraí, se nós hoje somos templo do Espírito Santo, nós éramos templo do quê, meu irmão? Antes do Espírito Santo? Como? Marca aí esse casa vazia. Vamos lá? Vamos olhar para trás um pouco? E eu quero convidar vocês, e você da sua casa, para olhar para trás da sua vida. Olha para trás. Olha para os seus erros. Não é só você não, eu também. Todo mundo tem os seus erros. E olhar para trás traz cura no dia de hoje. Você olhar para trás, você vai ver quem você era e o que Deus fez com você. Ou o que você é ainda e o que Deus pode fazer com você ainda hoje. E o que pode fazer com você amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. E eternamente Deus pode estar te transformando e te fazendo mais semelhante ao Senhor Jesus. Amém? Então tá bom. Paulo passou de coletor de cartas de morte para um escritor de vida. Paulo colheu uma carta do sumo sacerdote para poder perseguir e matar os cristãos. E Paulo, com o encontro que ele teve com Deus, ele passou a ser um escritor de vida e de bênçãos. Paulo tem 13 epístolas canonizadas, que é na Bíblia, amém? Fora as centenas das epístolas que não foram canonizadas, com ensinamentos de vida, com ensinamentos de bênçãos, de amor, com ensinamentos impelidos pelo Espírito Santo. O primeiro ponto é que Paulo passa de um coletor de cartas de morte para um escritor de cartas de vida. Segundo ponto, Paulo passou de perseguidor de Cristo para pregador do Evangelho. Ele disseminava o ódio e a violência contra a igreja. Entretanto, o objetivo principal de Paulo não era simplesmente prender e votar pela morte dos seguidores de Cristo. Seu ódio, na verdade, não era propriamente contra os cristãos. O ódio de Paulo, primeiramente, era
contra o Senhor Jesus Cristo. Rony, como assim, cara? Ele pegou a carta para seguir os cristãos. Não foi isso? Foi, não foi? Amém. Abre Atos 5:9 para mim, por favor. Perdão, Atos 9:5. Contrário. Paulo, descendo no caminho de Damasco, tem um encontro com uma luz fortíssima, que faz com que ele caia do cavalo. Do cavalo? Não tem cavalo na história, brincadeira. Cai por terra. Vocês já ouviram, né? Pessoa crente velho não sabe essa história do cavalo, não sabe não, pastor. O pessoal novo não vai entender a brincadeira. Isso aí é do crente velho, não é, Elba? Você dá risada que você já falou do cavalo, né, Elba? Falou também da maçã proibida, não falou não? Não. Vamos lá. Paulo encontra com aquela luz forte, cai por terra, e aí ele escuta ali chamar ele, Saulo, 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 por que me persegues? E aí ele pergunta, quem és tu, Senhor? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, quem estava na luz, eu sou Jesus, a quem você persegue. Ele não fala, eu sou Jesus, o mestre daqueles que você persegue. Ele não fala, eu sou Jesus, o irmão mais velho daquele que vocês perseguem. Eu sou Jesus, Filho de Deus, aquele que veio para ressuscitar ao terceiro dia e regenerar espiritualmente aqueles que creem em mim. Esses que você persegue. Não, ele fala, eu sou Jesus, a quem você persegue. Paulo perseguia a Jesus Cristo. Quando a igreja é perseguida, quem está sendo perseguido não sou eu, não é você, simplesmente não é parte do corpo, mas sim o cabeça do corpo. É Jesus Cristo que é o cabeça dessa igreja, é o noivo. Ele é perseguido por Paulo. Põe Atos 26, Atos 26 não, deixa quieto, já deu para explicar bem. Paulo passou de um perseguidor, pode botar Atos 9:20, por favor. Aí, 9:20, isso. Paulo passou de um perseguidor a ser um pregador assíduo do Evangelho de Jesus. Atos 9:20 mostra que logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Paulo saiu de perseguidor da igreja cristã para pregador do Evangelho. A casa de Paulo estava cheia de perseguição e ficou cheia da palavra de Deus. Não somente em Damasco, mas por toda a Europa e Ásia. Certamente Paulo foi o maior propulsor do evangelho da Judéia para o mundo todo. Certamente Paulo foi o maior pregador da história da humanidade. Paulo, ele pregou mais o evangelho do que o próprio Senhor Jesus. Paulo fez coisas maiores do que o Senhor Jesus, como o Senhor Jesus anunciaria que nós faríamos. Paulo o fez. Amém? Paulo realmente é uma referência. Agora eu quero falar com vocês um terceiro ponto. E é o ponto mais importante. Eu quero que agora, vocês para tudo, meu irmão, e foca no que eu estou falando. A casa de Paulo, essa casa era uma casa, o que isso? Vazia. Mas quando a casa é vazia,
nós temos falsa sensação que ela é cheia. E isso acontece com a gente hoje. Acontece comigo, acontecia comigo. Às vezes eu tenho um negócio assim, o Espírito Santo quer me dar um cutuco. E não é diferente com vocês. Paulo estava vazio, mas na verdade ele achava que estava repleto de conhecimento. Ele achava que estava repleto de empoderamento religioso. Ele achava que estava repleto de certeza. Ele achava que estava repleto de autoridade. Ele se achava acima do que ele mesmo achava do que ele podia ser. Se você vai ver os relatos de Paulo, você vai perceber que quando ele fala dessa época da vida dele, ele se colocava num patamar imbatível, como se ele fosse praticamente um deus. A casa dele estava repleta, sabe do que, meu irmão, na verdade? De trevas. Trevas. Cheia de religiosidade, cheia de ódio, cheia de violência, cheia de ira. E quantas vezes nós nos pegamos desse jeito? Quantas vezes a nossa casa está cheia de desejo carnal? Quantas vezes a nossa casa está cheia de raiva, de vingança, de inveja? Quantas vezes a nossa casa está cheia de religiosidade? Assim como Paulo. Paulo achava que tinha um propósito. Respirava ódio pelos discípulos. Atos 9:1. Era prisioneiro da religiosidade e do ódio. Na verdade, ele estava com a sua casa vazia. Paulo era um coitado. Sem Cristo. Eu e vocês somos uns coitados sem Cristo. Ele esperava encontrar os cristãos em sua viagem para Damasco. Mas, na verdade, o que ele não esperava é que o Senhor Jesus o encontrasse no caminho para Damasco. O que ele não esperava era que, no caminho da viagem de perseguição, ele seria escolhido pelo Senhor para ter a revelação plena da glória e da graça do Senhor Jesus Cristo diante dos seus olhos. O que ele não esperava, o que eu não esperava, o que vocês não esperavam é que um dia em nossos caminhos nós seríamos alcançados pelo Senhor Jesus. Paulo não achou Cristo no caminho de Damasco. Foi Cristo que se revelou a Paulo e o libertou de toda a ira, religiosidade e dos seus pecados. Quando temos um encontro verdadeiro com Deus, descobrimos que não nos convertemos, e sim que somos convertidos pelo Senhor. Ele nos alcança e sua graça soberana nos converte. Deus nos alcança, Ele nos toca, transforma e liberta. Sendo assim, somos salvos pela graça por meio da fé e não por nosso merecimento ou obras. Efésios 2:8. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Assim como Paulo vinha na escuridão, vinha vazio, assim como eu, assim como vocês, vínhamos vazios na escuridão, nas trevas, na ausência de luz. Um dia, a luz do Senhor entrou no nosso caminho e Ele se revelou a nós. E nós nunca mais seríamos o mesmo depois desse encontro, porque é impossível
encontrar a glória e a graça do Senhor Jesus e não ter uma transformação genuína. É impossível a nossa casa estar cheia de trevas e quando ver a luz não fica totalmente iluminada. Essa é a nossa disposição aqui. Nós não estamos aqui, meu irmão, para simplesmente estarmos num culto de domingo, porque é um padrão religioso. Eu tenho que ir na igreja no domingo. Eu tenho que ir no culto, eu tenho que ir na missa, eu tenho que ir não sei o quê. Para de ser religioso, meu irmão. Nós temos que parar de ser religiosos, porque nós estamos aqui para adorar um Deus. Nós não estamos aqui para passar um tempo, nós estamos aqui para adorar um Deus que nos alcança, que se revela a nós, sem nenhum tipo de merecimento, Ele nos dá graça, favor imerecido, e revela a sua glória para nós, e nos tira da escuridão, do mundo das trevas, e nos traz para o mundo da luz. Assim como foi com Paulo. Paulo ficou cheio do Espírito Santo, Atos 9:17, por favor, no telão. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. A Bíblia, quando você vai estudar teologia, você aprende que antônimo no português, sabe aquele antônimo de palavras opostas? Um feio, bonito, sabe? O significado oposto, ela é real na Bíblia. O oposto na Bíblia, ele é real, porque senão transforma a Bíblia em falsa. Você não tem como ser feio e bonito ao mesmo tempo. Sabe aquela história do bonitinho, feio, arrumadinho? Essa história não existe na Bíblia, meu irmão. Ou está cheio, ou está vazio. Ou tem luz, ou tem trevas. Não tem meio termo. Ou você é convertido, ou você não é. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Não tem meio termo na Bíblia. Estão entendendo mais ou menos a ideia? E aí, 9:17, Atos 9:17, perdão. Então, Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, passa. O Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, passa, enviou-me para que você volte a ver e seja o quê? Cheio de quem? Então comprova que a casa dele estava como? Vazia do Espírito Santo. E se estava vazia do Espírito Santo, ela estava vazia de luz. E a ausência de luz é o quê? A ausência de luz é o quê, meu irmão? É trevas. Ela não existe. É simplesmente a ausência de luz. Não há o Espírito Santo. Aquela casa está desabitada, pronta para receber todo tipo de treva possível. Mas aquele encontro, o meu encontro, o seu encontro com Jesus, ele é único e pessoal. E o propósito desse encontro é fazer com que eu e vocês deixamos de ser desabitados para ser a habitação celestial, meu irmão. A habitação celestial. É isso que você e eu somos quando cremos que Jesus Cristo é o nosso único e legítimo Salvador. E o segundo dia de pregação, de ano de casa cheia, para vocês e para você aí da sua casa, que está nos ouvindo, está atento nessa ministração, isso é para você também, meu irmão. Nos deixa uma lição. Que no mundo celestial só há duas opções. Só dá duas opções.
Não há três opções. Ou é inferno, ou é céu. Ou é filho, ou é criatura. Ou é cheio, ou é vazio. Ou tem luz, ou tem trevas. Aonde você está? Aonde eu estou? Ô Raoni, eu estou na treva. Você está na treva? Ok, meu irmão. Eu também tive. Paulo também esteve. O pastor Júnior também esteve. A minha esposa também esteve. Mas hoje, nós somos casa do Espírito Santo. Mas não porque eu quero ser. Porque Ele se revelou a meu ser insignificante. E ainda de tudo, Ele nos tira de uma condição de criatura para filhos de Deus, cara. Ele poderia simplesmente nos levar ao status de criatura do Éden. A primeiro Adão. A casa do primeiro Adão estava cheia. Estava cheia de Deus. Deus toda a tardezinha ia visitar Adão. Na casa dele, no jardim. Ele poderia ter feito isso conosco, ele tem esse poder de nos ter colocado como, novamente, como o primeiro Adão. Mas o segundo Adão, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, fez um sacrifício além, meu irmão. O sacrifício do nosso Senhor Jesus, ele foi além de uma criação. Ele pegou a criação e transformou ela em família. Família de Deus. Você e eu somos filhos de Deus. Não é, como tem poesia, não é filho do seu Renato, da dona Rose. É filho de Deus Pai, através de Cristo Jesus. E a minha casa só passou a ser cheia o dia que eu tive um encontro genuíno com esse Deus. E Ele fez com que eu olhasse para dentro de mim e visse trevas, e visse escuridão, e visse uma podridão. E aí Ele veio com todo o amor, com todo carinho, e colocou as mãos sobre mim, assim como Ananias fez por aquele homem, em nome de Deus. E o Espírito Santo passou a habitar em mim. Eu lembro do dia que eu fui regenerado, meu irmão. Eu lembro do dia que eu fui regenerado, cara. Eu nunca mais vou esquecer daquele dia, cara. Foi um negócio tão maluco, mas tão maluco na minha vida. Foi uma experiência tão louca que eu senti uma mudança instantânea. Eu senti como Paulo sentiu. Eu senti como se eu tivesse realmente caído por terra e ter feito como Paulo fez. Paulo caiu por terra e chamou aquela luz do quê? Alguém prestou atenção no texto, nessa parte? Do quê? Chamou de Senhor. Bota no versículo 5 para mim, de Atos 9, por favor. Quem és tu, Senhor? Aqui dá para ver certinho que aqui tem letra maiúscula? Dá para ver? Dá, né? Professora, existe letra maiúscula depois de vírgula sem ser nome próprio, sem ser referência a Deus? Não existe, né, professora? Essa referência de Senhor é uma referência de Deus. Ele não chamou ele de Rabi, ele chamou ele de Deus. Paulo caiu por terra e chamou o Senhor de Deus.
com essa referência. Não foi assim comigo. E é assim com cada um de vocês. Vocês lembram do dia que o Espírito Santo tocou a vida de vocês? Vocês lembram desse dia? Se você não lembra, meu irmão, então pede para que Ele te toque hoje. Hoje. Amém? Então eu peço para que vocês se coloquem de pé. Você quer ver? Só responde alto, tá? Só vou perguntar para quem eu conheço. Rafa, você lembra do dia? Lembra, né? Danilo, você lembra do dia? Lembra? Pastor, você lembra do dia? Fernanda, você lembra do dia das irmãs de coque? Lembra, né? Lembra. Luizinho, você lembra? Lembra, Elba, você lembra? Meu irmão, se você teve um contato genuíno com Jesus Cristo durante o seu caminho, não sei para onde era, pode não ser para Damasco, pode ser para o São Dimas, para Serra Negra, para Vila Prudente, não sei qual é a direção para onde você estava indo, mas o Senhor entrou nesse caminho e decidiu transformar a sua vida. Raoni, eu ainda não vi esse Senhor Jesus no meu caminho, hoje é o dia. Hoje é o dia de você ver o Senhor no seu caminho. Olha para trás, veja o que você era e veja aquilo que Ele está fazendo na sua vida hoje. Amém? Então, quando está tocando esse louvor aqui, meu irmão, eu vou estar orando e o pastor vai estar dando sequência aqui para a gente na nossa ceia. Amém? Senhor Deus, Pai poderoso, eu lhe peço, Pai, que a nossa casa seja cheia pelo Seu Espírito Santo. Senhor, eu lhes peço, Pai, que o ano de 2023 seja o ano da casa cheia do Espírito, Deus, cheia da Sua presença, cheia da Sua transformação, cheia do Seu amor. Assim como Paulo, que nós venhamos a ser libertos pelo Seu amor, porque o Senhor nos amou primeiro. Senhor, eu oro por cada um que está aqui, Pai. Eu oro para cada um que está aqui, Deus, e lhe peço que o Senhor haja sobrenaturalmente nessa noite em nossos corações. Meu irmão, eu quero te pedir não, né? Na verdade eu quero fazer um convite aqui. Se você sentia que a sua casa estava vazia, faltando alguma coisa, se você é aquele que entra no banheiro sozinho, abre a porta sorridente na frente de todos, mas fecha a porta, tranca, senta no vaso sanitário e começa a chorar desesperadamente, com um vazio dentro de você que não tem como você enxergar uma solução, com um vazio que parece que é infinito dentro do seu ser, dentro da sua alma. Se você é essa pessoa e hoje você quer enxergar essa luz que Paulo enxergou nesse caminho, e quer dar um passo de fé como Paulo fez, chamando ele de Senhor, reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor, reconhecendo publicamente, porque Paulo não estava sozinho, que Jesus Cristo é o Senhor. E se você quer nessa noite ter esse momento com Deus, eu te peço que você venha aqui na frente com o pastor ou com a Elba, que eles vão estar orando com você, você vai fazer uma confissão de fé com eles, reconhecendo que Jesus Cristo é seu único e legítimo Salvador. Se você nunca fez isso, sente que a sua casa estava vazia, e você quer ser preenchido pelo Espírito Santo, nunca reconheceu o Senhor Jesus, vem aqui na frente. Vem
vem aqui na frente. Amém. Você tem vergonha ou não? Eu também tenho espaço de fé. Pode vir, minha irmã. Vem. Você tem vergonha não? Amém. Tem mais gente que quer dar espaço de fé? Assim como Paulo fez, reconhecendo que o Senhor é seu único e legítimo Salvador. Pode vir, meu irmão. Vem. Pode vir que tem mais. Eu sei que tem mais. Pode vir. Amém. Glória a Deus. Vou falar mais uma vez. Se você sente que a sua casa está vazia, ô Raoni, cara, tô afastadão, velho. Tô longe do Senhor, cara. Tô longe do caminho, cara. Tô com a minha vida sem direção, escura. Mas eu sei que o Espírito Santo ainda está aqui comigo, cara. Mas eu quero voltar para essa luz intensa, eu não quero ficar longe dessa luz. Eu não quero ver a luz de Cristo de longe. Eu quero ver a luz de Cristo de perto, então vem. Vem para cá você também. Pode vir. Amém. Vem que tem mais. Tem. Eu sei que tem isso. Oh Deus. Pessoal da equipe, gente, tem muita gente aqui na frente, vem orar por esse pessoal, meu irmão. Você quer do apoio, Vando, vem orar por esse pessoal aqui, cara. Petra, vem também. Aleluia. Canta esse louvor aí, meu irmão. Alguém tá com o microfone aí pra cantar? Enquanto tá tendo essa oração. Deixa eu te falar antes de começar a cantar. Meu irmão, se você quer que o Espírito Santo transborde mais em você, mais e mais em você, e você fique cheio desse Espírito Santo, pode vir aqui também que a gente vai orar por você. Pode vir aqui também que a gente vai orar por você. Amém? Jarão, cá pra dentro aqui, meu irmão.
Nós vamos nesse momento fazer nosso momento de ceia. Eu gostaria de dizer para você que chegou aqui essa noite, quando nós lemos lá 1 Coríntios 11, muitas pessoas, agora estou falando com crentes antigos, eles se prendem ao versículo